Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia com a graça de Deus, podemos fazer hoje muitas coisas e fazer sempre o nosso melhor. Vamos aqui continuar então com as nossas aulas, que nós começamos na quarta-feira. Vou dar para vocês mais uma dica de fazer as divisões com 10, com 100 e com 1000. Eu sou a Vilma, professora de matemática, trabalho na escola Monsenhor Silveira e quero passar essa dica para todos os nossos alunos que estão precisando aprender um pouquinho mais agora em época de pandemia, né? Hoje nós vamos observar que os números que eu coloquei aqui para dividir por 10, por 100 e por 1000 não possuem o zero para simplificar como eu fiz na outra aula. Então, nós vamos andar a vírgula. A vírgula está sempre no final do número quando a gente não está vendo ela. Tipo esse número que eu estou vendo a vírgula. Então nesse número, todos os números têm vírgula. Elas estão vírgula zero. E eu não preciso colocar o zero final, porque ele não vale nada, né? Vírgula zero. Então eu tirei o vírgula zero. 82,0 é a mesma coisa de 82. Nesse caso, eu vou dividir por 10. Eu preciso ter um número depois da vírgula, uma casa decimal. Então a vírgula está no final. Eu ando um número e vai ficar 8,2. Essa é a resposta correta. Por que vírgula 2? Porque eu tenho um zero. Tenho que ter um número depois da vírgula. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Número 251 dividido por 10. A vírgula está no final, dividido por 10, anda 1. A resposta é 25,1. Uma casa decimal. Agora eu tenho o número 7 dividido por 10. A vírgula está no final, eu ando 1, como se estivesse aqui, vou parar aqui. E nesse caso eu tenho que colocar o zero, 0,7, para segurar a vírgula, né? Tem como a vírgula ficar sozinha. Então, continua, ó, confere. 1 depois da vírgula, porque dividiu por 10. Neste outro caso, que eu já tenho um número depois da vírgula, eu também ainda vou dividir por 10. Então, eu tenho que andar a vírgula para a esquerda, uma casa decimal. Já tem 1. Anda mais 1. A resposta é 0,05. Confere comigo, depois que você fez. A vírgula estava aqui. Olha se eu andei um número. Sim, ficou 2 zeros. Mas a gente não olha os zeros, a gente olha a vírgula. Tá bom? Então, dividido por 10, ando uma casa decimal, um número para a esquerda. Nesse caso, fracionário, como falei para vocês, esse traço quer dizer divisão, esses dois pontinhos. É a mesma coisa. 28 dividido por 10. Como 10 tem um zero, vai ficar um número depois da vírgula. Então eu aproveito o 28 e coloco a vírgula, 2,8. É a mesma coisa, está escrito assim ou em forma fracionária. Certo? Entendido até aqui? Divisão por 10. Vamos ver divisão por 100. Mesma coisa. Tenho 2 zeros. Agora eu vou precisar ficar 2 números depois da vírgula, 2 casas decimais. A vírgula eu não estou vendo, então ela está no final. Então eu vou andar 2 casas decimais. Olha, é isso, né? Resposta 2,53. Vou passar um traço aqui para separar, para não emendar para a próxima, tá? 15 dividido por 100. Então tem 2 zeros, a vírgula está no final, pensa sempre assim. Vou andar 2 casas decimais, é bom fazer esse risquinho que a gente vai entendendo melhor. 0,15. E depois você confere. A vírgula estava aqui. Eu andei 2 por causa dos 2 zeros? Sim, então 0,15. Olha esse caso, só tem 8. Eu tenho que dividir por 100. Então, a vírgula que está no final do 8 tem que andar para a esquerda 2 casas decimais. 1 vai ser o 8. Agora eu preciso acrescentar zeros. Certo? Ó, 0,08. Escrevi a resposta, mas vou conferir. A vírgula estava aqui. Andei 2? Sim. Então ficou 0,08. Ó, o 8 e mais um 0. E mais um outro 0 para eu poder colocar a vírgula. Correto? O mesmo número que estava aqui dividido por 10, agora eu quero dividir ele por 100. O que a gente pensa? 100 tem 2 zeros. Eu preciso andar a vírgula, porque eu estou vendo ela, 2 casas decimais para a esquerda. Vamos fazer e vamos contar. Ó,
Será que essa resposta está correta? 0,05? Tem 3 números depois da vírgula. Mas eu vou olhar onde estava a vírgula. A vírgula estava aqui, né? Olha lá. Eu andei 2? Sim. Então, porque já tinha 1 depois da vírgula, ficou 3 depois da vírgula. Perfeito? Agora, o número 28, o mesmo que estava na outra coluna, só que agora eu quero dividir por 100. Você que já está aprendendo um pouquinho pode pensar. Eu preciso de 2 casas decimais depois da vírgula, 2 números. Eu já tenho 28, então eu vou aproveitar esse 28. Então, eu coloco 0, vírgula e o 28. A vírgula estava aqui, parou aqui, 0,28. Perfeito? Divisão por 10, por 100, fomos bem. Vamos agora fazer a mesma coisa por 1000. Eu tenho 8, não tenho zeros e a vírgula está no final. Precisa ficar 3 números depois da vírgula. Um vai ser o 8, o outro vai ser zeros. Ó, a vírgula estava aqui e eu andei 3 e a vírgula parou aqui. Vou mudar de lado para ficar melhor aqui para vocês entenderem. Certo? Então ficou 3 números depois da vírgula, porque eu estou dividindo por 1000. Agora eu vou dividir por 1000 de novo, vai ficar 3 números depois da vírgula. Eu já tenho 2, que é o 26. Então eu preciso colocar o 0 e o 0 e depois o 26. Conferindo, a vírgula estava aqui. Consegui andar 3? Sim, 3 depois da vírgula. Certo? 253 dividido por 1000. Tenho 3 números, preciso andar 3, a vírgula está no final, depois do 3. Então, vou colocar a resposta aqui embaixo, ó, para ficar melhor. E vamos conferir se eu consegui acertar. 253. A vírgula estava depois do 3, eu andei 3, ficou 0,253. Sim, dividi por 1000. O número tem que sempre ficar menor. Era 253. Ficou menor do que ele estava, não pode ficar maior, porque eu estou dividindo, tá? Pensa nisso. Agora eu tenho 1,8 dividido por 1000. Eu tenho que andar a vírgula 3 números. Não vai ficar 3 depois da vírgula não, tá? Porque já tem 1 nesse caso, ó. Então na realidade já tem 1 depois da vírgula, vai ficar 4 depois da vírgula. Porque eu vou dividir por 1000. Então eu vou andar a vírgula 3 casas decimais. Vamos tentar colocar aqui, ó, 3 números depois da vírgula. Então, 0, o 0, o 1, ó, a vírgula estava aqui. E o 8. Então, o 8 eu não estou contando nas casas decimais, né? A vírgula estava aqui, andei 3, ficou aqui. Já tinha 1 depois da vírgula. Eu estou dividindo por 1000, vai ter que ter 4 depois da vírgula. Para ele ficar menor, que eu dividi. Mesma coisa é esse. 28, olha, o mesmo número. Por 10, 1 depois da vírgula. Por 100, 2 depois da vírgula. Por 1000, 3 depois da vírgula. Mas a gente aproveita o 28. 0,028. Ficou 3 depois da vírgula. É simples, né? Na aula passada, eu passei para vocês divisão por 10, 100 e 1000 com zeros. Então a gente cortava, simplificava, rapidinho a gente faz a operação. E isso aqui a gente usa muito, a todo momento, números decimais. Principalmente vocês que vão continuar estudando, que vão estudar física, vão estudar química um dia, né? E aí, números com vírgula, divisão por 10, por 100 e por 1000, a gente precisa aprender a simplificar e fazer rapidinho assim, para tornar nossos cálculos mais rápidos. Hoje eu quero deixar um pensamento para vocês, o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que a gente faz correndo não fica bom. A gente erra, a gente tem que começar de novo, atrasa mais ainda. Então, se você se dispôs a fazer alguma atividade, estudar música, praticar um esporte, ajudar aí na sua casa, sua mãe nas tarefas, né? Não é ajudar, é fazer. Você mora aí, é sua função também, né? Tudo que você se dispor a fazer, faça sempre o seu melhor. Não faça mais ou menos, faça o seu melhor. Vou fazer bem feito, vou fazer com letra bonita, vou fazer de novo, vou apagar, não vou ficar copiando a resposta do outro, porque isso é melhor para você, tá? Então, a dica, se a gente fazer correndo, se a gente fazer com pressa, nós vamos errar. Vai ter que apagar, vai ter que pegar corretivo, vai ter que começar de novo, vai ficar com letra feia.
vamos queimar se a gente estiver mexendo no fogão, vamos derramar, tem que limpar o chão, piora tudo. Então, ó, vamos fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é devagar, com calma, pensando, estudando e guardando, ó. Volta lá no que nós vimos quarta-feira, vamos fazer o de quarta atividade, vamos fazer o de hoje e tudo vai dar certo. Guarda aí, vou perguntar pra vocês, hein? A pressa é inimiga da perfeição. Faça sempre o seu melhor. Assim a gente vai conseguir ser feliz. Dá tudo certinho, não acumular tarefa, tudo bem. Vamos aproveitar o dia de hoje, que nós tivemos a graça de acordar, estar vivos e fazer boas coisas, né? Pra gente e pra humanidade. Tchau, fica com Deus, até a próxima aula.